Olá, Olá, bom dia, Marabô. tudo bem? Tudo bonzinho, e você? Na paz. Hoje nos pediram para falar, dando seguimento, a gente fez uma conversa sobre esquizofrenia, e aí nos veio um pedido para falar sobre a bipolaridade. Tudo bem. As pessoas tendem a colocar esse contexto como um único problema, mas não colocam a própria realidade e as diferenças diante das nuances que esse mesmo nome pode ter diante da psique da pessoa. Transtorno bipolar do humor, TH, perdão, TBH. Distúrbio bipolar, transtorno afetivo bipolar, TAB, são conotações e afirmações diante de contextualizações distintas, diante de cada ser que não se vê e não tem um ponto de observação distinto, mas e sim mais de um, assim, se vendo e adaptando constantemente diante das experiências sobre sua personalidade e formatação de realidade distinto. Assim, uma tal afirmação ou dizer que eu tenho bipolaridade torna o mesmo contexto um tanto fútil diante da complexidade de tal afirmação ou diante da qualificação ou quantificação que o próprio ser, que é o único ser que sabe o que realmente está acontecendo, está passando. Alegar que o mesmo é um distúrbio mental segue o mesmo princípio do outro papo sobre esquizofrenia. O que é um distúrbio mental? O que é uma mente normal? O que é uma mente adequada? O que é uma mente natural? São perguntas que ficam ao vento e buscam a reflexão diante da autoanálise e da percepção de si mesmo. Uma pessoa que alterna entre períodos de depressão e períodos de elevado ânimo, na verdade, é uma pessoa com dois pontos de observação, onde ele contextualiza sua realidade. Normalmente olham para um período de ânimo e confundem aquilo com ansiosidade. Aliás, confundem ansiosidade com ânimo. Confundem uma explosão de energia vital, uma decodificação de um pulso de vida através do que a mente deixa transpassar. Confundem um estado depressivo com um estado contrativo. Diante disso, as interpretações sobre um padrão comparativo de normalidade impossível dão aos seres que dão certos diagnósticos uma ilusão de realidade. Não é uma crítica, tampouco uma afirmação fechada dos seres que nos recebem e que fazem um belo trabalho nos tratamentos, e sim um ponto de vista e de observação para que as pessoas tenham uma certa ótica um pouco mais ampla. Compreende? Então, é como se tivesse dois níveis de interação com o que está acontecendo. Por exemplo, tem o que eu estou sentindo, vamos supor que eu estou sentindo uma coisa, e aí eu interpreto aquilo como depressão. E em cima daquela interpretação como depressão, eu coloco uma interpretação de que eu não deveria estar sentindo aquilo, que aquilo é de alguma forma errada.
Senão eu poderia estar em depressão, ou chamar aquilo de depressão e estar em imensa paz. Ou estar na paz É ainda. um contexto relativo. Não é possível determinar o que é diante de não estar naquele estado, não ser aquela pessoa, mas é possível notar a intenção pura diante daquela circunstância e fazer um comparativo com uma normalidade é um desrespeito, pois não há normalidade. Há um certo padrão aceitável e um ponto de observação. Indo assim num ser que se coloca sobre duas circunstâncias, o mais adequado é trazer aquele ser para uma observação única. Compreende? E como isso pode ser feito? Da mesma forma, em um processo de indução, entendendo e compreendendo o que causa tal estado contrativo ou tal estado expansivo, pois cada psique e cada persona é formatada de um jeito, sob princípios parecidos, pois somos todos um. Não é uma alegação ou uma imposição, mas compreender a pessoa e não diagnósticos talvez seja o melhor caminho. Entender que eu posso dar um determinado nome, verbalizar um contexto, dar uma ação, porém, aquilo não é exatamente o que a outra pessoa tem ou que um terceiro possa a desenvolver. É como se cada contexto de bipolaridade fosse único, pois cada pessoa coloca dois pontos de observação e dois pontos de transpassar a realidade de um jeito, sobre um espectro infinito. Entende o que eu estou lhe colocando? Então, seria como se eu rotulo, eu já não vejo a pessoa como ela é naquele momento? Exato. Nem em um estado de depressão, tampouco de ânimo. Imagine um espectro, uma linha. Imagine uma faixa frequencial audível, 40 Hz a 20.000 Hz. Diante dessa faixa, uma pessoa com esse nome, bipolaridade, pode ter um ponto de observação em 50 Hz e o outro em 10.000. Um terceiro pode ter um ponto de observação em 200 Hz e o outro em 18.000. Mesmo assim, eu consigo dar um contexto e um padrão, porém, levando em consideração o que a pessoa viveu, o que ela é, suas energias, padrões vibracionais, contextos do ambiente, influências de outras vivências, eu posso dar uma melhor base para estudo e autocompreensão. Talvez eu não consiga formatar um ponto de vista único, dando o contexto de interpretação sobre toda a faixa frequencial, porém eu consigo trazer ao mesmo uma estadia e uma compreensão de si mesmo distinta, talvez sem o uso de tantos remédios. Compreende? E como isso se faria? Bom, começa com não rotulando, porque se eu rotulo, eu já me separei daquela pessoa. Se eu rotulo, eu já estou dizendo você é isso, e por definição, então eu não sou isso. Aí eu já me separei. A única diferença é que você tem um ponto de observação. A única diferença para o outro dado problema, a esquizofrenia, é que nesse ponto existem dois pontos e ele não tenta olhar o polo como um todo. Ele tem dois pontos de ânimo, duas probabilidades de ação. O certo ânimo é significativo e é conhecido como mania, ou tal como hipomania, dependendo da gravidade.
Gravidade não é uma boa palavra. Dependendo do contexto ao qual a pessoa se aplica, podendo dar até mesmo contextos a sintomas de psicose. Aos 2 anos, o menino estudou isso, pois ele viu numa novela. O contexto aplicado na novela, ou até mesmo em filmes, é um contexto mais amplo. Estamos caminhando. Compreende? Sim. E o que se pode dizer para uma pessoa que está enfrentando essa experiência que é diagnosticada hoje em dia como bipolaridade? Se autoconhecer, buscar em si mesmo, caminhar para dentro de si, diante das duas probabilidades, em ambas probabilidades, pois as compreendendo se integra todo o espectro. Normalmente as pessoas buscam um apoio, pois não são pessoas diferentes das outras. Compreende? E como são ciclos, se eu não tento inserir um ciclo artificial em cima do ciclo natural que se oscila em mim, aquele ciclo também não teria problema em si. O problema é quantificado e denominado pelos observadores que impõem tal problema. Diante de tal experiência, o processo pode se agravar ou diminuir, diante da percepção e experiência tanto da pessoa que se está nesse estado, quanto as pessoas que estão a seu derredor. Normalmente, o problema é quem tem o problema, mas o problema é sempre conjunto. Talvez o tratamento seria de toda a família ou de todo o grupo a qual a pessoa está inserido. Compreende? Tanto em estado contente ou estado irritável. Tanto em graus incisivos, talvez até psicóticos, tanto em pequenos graus de variação de humor natural. Existem pessoas naturais que vivem vidas tranquilas e serenas, porém têm variações de humor parecidas. Entender no micro nos dá condições de compreender no macro. As mesmas expressões de vida ou de potência de vida dão às pessoas em estado expansivo ou até mesmo de energia ampla, contextos de dormir pouco, contextos de serem pessoas muito ativas, contextos de serem pessoas diferentes, mas não anormais. E diante de tal pico volta a um estado fechado, introspectivo, e talvez em uma outra experiência, diante de um autoconhecer diferente. Você diz que é jogar no difícil. Sim, é jogar no difícil. As causas ainda não são totalmente compreendidas. Dão contextos como fatores ambientais, genéticos e até mesmo a influência externa. Não, isso não é equivocado, mas a compreensão do ponto diante do transpassar da psique é um ponto muito importante a ser aplicado e estudado para diante de tal circunstância, não buscar uma solução no externo ou tratar certos sintomas, mas compreender o funcionamento e a partir daí trazer uma vida contínua, uma experiência de autoconceber e se conhecer. Diante de tal lição já estabelecida, a tendência é a dita normalidade dentro de padrões que as pessoas entendem como naturais. Lembrando, as pessoas entendem como naturais.
Entendi. E o desenvolvimento da mediunidade e uma maior integração com a coroa de cada um pode facilitar esse processo de uma maior estabilidade ou uma maior sensação de estabilidade? É o que nós estamos dizendo. Compreender, se conhecer, e assim as mediações do seu universo e o universo à sua frente serão naturais e constantes. Isso é mediunidade. Toda a interação da sua bolha e da bolha do todo ou dos outros é um estado onde há um transpassar energético e existe uma mídia que se comunica entre vocês, todos, e o próprio todo. Compreende? Não há desenvolvimento à consciência. Quanto mais consciência, mais se sente e se capta e mais se comunica conscientemente. Os potenciais mediúnicos estão naturais e são dados como subconsciente diante das análises da própria psique humana. A diferença entre consciente e subconsciente nada mais é do que uma proteção natural para o próprio equilíbrio e desenvolvimento dos seres. Pessoas com transtorno bipolar, bipolaridade, são pessoas 2 vezes mais agraciadas em autoconhecer, que brincam e entendem processos amplos e extremamente difíceis diante da percepção finita de uma persona que viveu 50, 60, 30 ou 10 anos. Entende? Esse eu não entendi. Por quê? Por que é assim? Porque você joga em 2 níveis. Você joga como multiplayer, como jogando um só. Ah, sim, sim, sim. Por isso que é jogar no difícil. Você tem 2 possibilidades de ação, 2 processos de captação, 2 processos de interação, e assim caminha diante da própria existência. Eu não estou diminuindo ou quantificando tais estados. É muito complexo, difícil, mas diante da própria interação, a compreensão e entendimento mútuo é o melhor caminho. Compreende? As pessoas dizem que tal do distúrbio de déficit de atenção com hiperatividade, distúrbios de personalidade, contextos relacionados ao uso de psicotrópicos e uma série de condições da vida levam a um certo diagnóstico de bipolaridade, dando contexto ao que foi explicado no início. É fácil dizer que alguém é bipolar quando todos somos. Sempre temos variações de humor. A diferença é que a ótica diante de um observador é única. Compreende? Sim, e se eu não estou tentando encaixar um processo externo, a variação do humor, ela simplesmente se torna orgânica, ela acontece e depois ela vem e passa. Exato. Existem uma É, série de aspectos e diagnósticos dentro do espectro bipolar, de vários tipos, vários contextos, várias nomenclaturas dentro de um estudo sobre pessoas que foram notadas e observadas. Eu não estou minimizando tal estudo ou dando um contexto classificatório ao mesmo.
Eu estou apenas dizendo que sim, existe um outro caminho, não tão sistêmico e baseado no sentir, pois tal transtorno sempre existiu e a vivência, talvez no passado, fosse mais simples e mais vívida, mesmo na falta de compreensão da própria psique, e sim na compreensão do próprio ser, e pelo afeto familiar, a convivência era mais natural. Novamente, eu não estou colocando isso como uma crítica aos que passam por tal experiência e aos que se colocam num contexto familiar, tratando e cuidando de seres nessas mesmas experiências, pois todos que tratam são tratados e todos que cuidam são cuidados. Compreende? Sim. E por que algumas pessoas, por exemplo, ao procurar a Umbanda e ao trabalharem mais, ou se permitirem, né, trabalhar mais, se abrirem mais para a sua mediunidade, elas tendem a se estabilizar? É gerado um ponto natural de observação, induzido ou expressado, ou transpassado no próprio ser. A manifestação de um certo espírito, ou até mesmo o próprio animismo da própria existência, coloca certas conotações e padrões no próprio espectro da observação. Você traz a realidade da pessoa de outras vidas ou vivências, a qual existia um certo padrão, e aquilo interage com as possibilidades atuais, trazendo um contexto vívido e natural. Por isso, normaliza. E também o processo pode ser induzido por ervas e certas energias, trazendo o ponto de gravidade dentro da própria psique e dentro da interação da bolha. O mesmo ocorre com os banhos que o próprio menino faz, que naturalmente expõem a consciência, e a partir daí as pessoas olham o mundo com outros olhos. O intuito não é curar consequências de certas vibrações, trazendo alívios momentâneos. O intuito é trazer consciências para que alívios não sejam necessários. Entende? Sim, porque quando se sente e se concebe na sua autenticidade, é como se criasse um pontinho de vibração ali que te sustenta melhor. Exato. O que sempre sustentou e eu não percebia. Exato. O processo nada mais é do que um outro tipo de jornada, como vocês mesmos conversam entre si. A fase da torre, fase da estrela, são fases dentro de uma jornada um pouco diferente, denominadas como fase maníaca, fase hipomaníaca, fase depressiva e fase distímica, similar à depressiva, com menor intensidade. Na verdade, necessita de um estudo em uma jornada um pouco diferente, diante da compreensão, dando normalidade e sensibilidade ao mesmo contexto, se dá uma vida e uma compreensão mais ampla, e a partir daí, a afinidade com seres com esse tipo de experiência não se mostra, e dentro desse orbe a manifestação não se dá tão intensa. E seres com essa mesma experiência ou tal necessidade vão brincar disso em outro lugar, tendo as mesmas experiências e os mesmos processos. Portanto, para nós e para todos intimamente diante de suas intenções puras, isso é uma experiência normal. Talvez dizer que seja natural é um pouco forte, pois, novamente, eu não quero quantificar ou qualificar ou me colocar como sábio, pois não me estou diante de tal experiência. Porém, é uma coisa que todos passam e todos têm ou tiveram uma vida assim, ou condição de experiência mútua a seres nessas experiências. Ou seja, é uma fase, é um tipo de jogo que todos jogam
e todos se veem, pois traz autoconhecimento e expressão pura. Entende? Sim, sim. Sim, muito bem. E nesse processo a pessoa também pode sair num estado mais expansivo também. É sempre como se fosse um ciclo que gerasse outros ciclos em níveis frequenciais mais altos. Exato. Que bom que compreendeu. Diante disso, tais perguntas podem ser geradas. Estamos sempre aqui. A proposta é a consciência. Sim, e convidamos então as perguntas, né, por WhatsApp, por e-mail, pelos comentários, mas convidamos as perguntas e a gente vai adentrando mais e mais essa caixinha. Exato. Eu não vou adentrar a conceitos de diagnósticos ou nomenclaturas, pois tal conteúdo está amplamente difundido nos meios de comunicação. Mas estamos aqui. Eu agradeço a oportunidade. Até breve. Gratidão.